Bem-vindas e bem-vindos a mais um painel Expo Silvercare da plataforma Medical Conecta. E hoje estaremos discutindo o tema longevidade e tecnologia. E para isso, dois grandes especialistas na área. Ana João Sepúlveda, embaixadora do AGE 2.0 Lisboa e Península Ibérica, e o Sérgio Werther Duque Estrada, embaixador do AGE 2.0 São Paulo, Brasil e América do Sul. Boa noite, Ana. Boa noite, Sérgio. É um prazer tê-los aqui conosco. Boa noite, Boa Egídio. noite, Egídio. Boa noite, Então, já Sérgio. que nós estamos falando de AGE 2.0 e tecnologia, eu gostaria que o Sérgio me explicasse um pouquinho o que é o AGE 2.0, como ele surgiu e quais são os objetivos do AGE 2.0. Bom, eu, antes de mais nada, agradeço aí a Expo Silvercare, a você e a minha colega, a embaixadora Ana João, que também tem ajudado muito nos trabalhos aqui que nós temos tido nesse processo de intercâmbio. Vou também, acho muito importante que ela também compartilhe um pouco depois a visão dela. Estou dando uma visão sobre a ótica de quem começou em 2018, em janeiro de 2018, né? E depois de São Paulo fui pouco a pouco expandindo os meus domínios para, enfim, ajudar na coordenação do Aging na América do Sul. O Aging é uma instituição fundada no Vale do Silício, nos Estados Unidos, há pouco menos de uma década atrás, e surgiu com a identificação, né, desse processo de envelhecimento da população americana, né, quando surgiu na cidade até de Nova York, se não me engano, não foi nem em São Francisco, foi em Nova York, com um grupo, e começou-se a ver essa questão do envelhecimento e da tecnologia. Como é que as pessoas seniors, né, o segmento senior, poderia usufruir dos benefícios que a tecnologia estava oferecendo a todas as outras camadas etárias. E daí surgiu, então, essa ideia do Aging, que foi se propagando, e que tem, então, essa pegada, né, que é a de identificar soluções tecnológicas, digitais, que sejam autossustentáveis, inclusivas e disruptivas, e muito importante, escaláveis para a população sênior mundial. Escaláveis por uma questão, digamos, econômica, né, que quanto mais um produto ele se torna escalável, um produto ou um serviço, né, o custo marginal ele é reduzido, e com isso você tem a possibilidade de ter uma inclusão, inclusive uma inclusão social, no aspecto social muito maior, né? Exemplo básico, o celular, que aqui no Brasil, pelo menos quando surgiu, pagava-se até para se responder a uma chamada. Não era só quem ligava, quem também respondia a uma chamada pagava. E era só para falar. Né? E à medida em que isso era caríssimo, o aparelho era caríssimo, e hoje em dia isso se popularizou e nós temos então aí a entrada da telefonia celular e dentro dela uma série de produtos digitais, beneficiando desde classe A até a classe E. Então o Aging ele veio com essa, enfim, com essa missão de unir o segmento sênior à tecnologia, criando uma rede de contatos internacional. Foi assim que eu conheci a Ana e começamos aí a trocar ideias e a cooperar. E aí eu comecei com São Paulo em 2018, quando então nós também criamos a primeira chamada de negócios Senior Techs do Brasil, e que repetimos depois em 2019. Tivemos um hiato por conta da pandemia, durante o qual nós auxiliamos o Aging internacional a dinamizar um evento semelhante de busca e identificação de startups a nível mundial, que nós chamamos de Senior Techs, né? E agora, esse ano, estamos aí também com uma nova versão, que é a terceira chamada de Senior Techs do Brasil. Muito obrigado, Sergiana. Qual a história do AGE 2.0 Lisboa? Olá, antes de mais quero agradecer esta oportunidade de estar aqui. Quero pedir desculpa, estou em plenas férias, portanto este meu look assim um pouco mais descontraído.
Nós começamos cá em Lisboa, ou seja, o capítulo de Lisboa é recente. Portugal está a ter uma forma de crescer o aging, os capítulos, de uma maneira um pouco não convencional. Porquê? Portanto, nós temos o Aging Lisboa, nós vamos agora começar a preparar em conjunto com o Sérgio um Startup Search, vai ser nossa primeira atividade, portanto é algo que nós vamos agora acompanhar o desenvolvimento aí no Brasil, e utilizando a experiência que o Sérgio já tem para fazer o primeiro evento aqui. Estamos a programar ter aqui também um primeiro evento mais público numa área que não tem a ver com startups, tem a ver com a questão do idadismo, ou seja, tentar aqui promover uma mudança de visão das pessoas em relação às pessoas mais velhas. Mas depois o que é que nós temos? Temos também 2 outras regiões portuguesas que estão a criar os seus próprios capítulos. Portanto, num futuro breve, eu deixarei de ser embaixadora de Lisboa, vou passar a ser embaixadora do capítulo do Oeiras Valley. Para quem não conhece, Oeiras é não é propriamente um município, ou seja, Oeiras é uma cidade, mas é também um conjunto de cidades, nós aqui chamamos concelho. Não estou a ver o equivalente aí em termos de divisão geopolítica no Brasil. Oeiras é um concelho que tem agregado junto de si, ou seja, é o concelho mais rico de Portugal, e é mais rico de Portugal porquê? Porque é também aquele que tem maior número de empresas e principais empresas internacionais têm a sua sede em Oeiras. Criou esta identidade do Oeiras Valley para promover aqui a questão da inovação. Portanto, nós vamos criar o capítulo do Oeiras Valley, vai se chamar mesmo assim, e estamos a criar também um outro capítulo na Ilha da Madeira. Porquê? Porque a Ilha da Madeira quer se tornar um dos primeiros arquipélagos longevity friendly. Portanto, e pareceu-nos ser interessante ter aqui um capítulo da Ilha da Madeira. Porquê? Porque tipicamente os capítulos funcionam como agregadores de diferentes stakeholders. Portanto, o interessante em qualquer uma destas cidades é fazer essa agregação. A minha função passará a ser mais uma função de coordenação, para além de ser embaixadora do Oeiras, uma função de coordenação das diferentes atividades que vão ser feitas. Sendo que em qualquer um dos sítios estamos aqui muito ligados à parte da inovação, obviamente, e muito ligados a esta componente da startup num duplo sentido, ou seja, tanto senior tech, como o Sérgio falou, mas aqui há uma pegada muito forte na área da longevidade também, não é? Portanto, temos aqui esta dupla vertente, não é? Depois, nós em Lisboa acabamos por uma iniciativa de um dos capítulos espanhóis, acabamos por integrar um grupo informal e acabamos por criar a sub-região ibérica. Portanto, nós hoje em dia, nós neste momento estamos a preparar em termos ibéricos, portanto nós temos uma página no LinkedIn, para quem nos quiser seguir, é Aging 2.0 Ibéria. O que é que nós temos? Temos publicado, cada um dos embaixadores tem publicado pequeninos artigos, coisas muito sintéticas. Temos um manifesto que é onde nós apresentamos aquilo que é o nosso propósito, obviamente totalmente alinhado com aquilo que está a ser feito a nível europeu e com os 8 grandes desafios do aging a nível mundial, mas estamos a preparar, lançar em setembro deste ano não é propriamente, ou seja, nós vamos lançar uma candidatura para pessoas que queiram identificar líderes nesta área, excluindo obviamente cada um dos embaixadores, portanto nós não nos podemos obviamente autocandidatar, mas a ideia é o quê? É mapear pessoas que influenciam a realidade naqueles 8 grandes desafios do Aging 2.0. Esta, digamos que vai ser a primeira grande atividade conjunta do Aging Ibéria. Portanto, basicamente é isto que está a passar a nível de Portugal e a nível de Espanha. Muito bom.
Nós estamos falando de um fenômeno social mundial que é o envelhecimento. E aqui nós temos um continente já envelhecido, Europa, e outro que está envelhecendo a passos acelerados, que é o continente americano, sul-americano. E aí nós temos como fenômeno mundial a presença do AIDS em diversos países. E, independentemente de terem diversos países, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho a respeito de quantos países o AIDS está presente, quantos capítulos existe do AIDS 2.0. Nós temos, como a Ana falou, os grandes desafios do AIDS, que pautam muito os grandes desafios associados ao envelhecimento e no que a tecnologia poderia nos ajudar. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho a respeito dessa presença mundial do AIDS 2.0 e também um pouquinho a respeito de quais são os grandes desafios do AIDS 2.0 e que, obviamente, norteiam e estão presentes no desafio de todo o processo de envelhecimento e, como eu falei, no qual a tecnologia pode muito auxiliar. Né? Bom, o aging, ele hoje está em 31 países, são 127 capítulos divididos nesses 31 países. Há ainda uma preponderância no número de capítulos nos Estados Unidos, que é o país de origem, e onde eles, inclusive, começaram com toda essa ideia de fazer esse concurso internacional de startups, que nós estamos chamando aqui de senior techs, né, porque o mercado começa a ter uma certa especialização do termo startup, assim como tem fintech, né, como tem agrotech, lawtech. Então, nós também cunhamos senior tech. Né? Muitos falam age tech, mas o sênior, além de se adaptar à língua portuguesa, ele também se adapta a outros idiomas, inclusive o inglês. Então, por isso que nós adotamos aqui o senior tech, que lá fora seria senior tech. Né? Houve um crescimento grande, recente, aqui na América do Sul. Quando eu comecei em 2018, nós tínhamos ativos somente o capítulo de São Paulo. Hoje nós temos 5 capítulos ativos e devemos, espero, terminar o ano com mais 2. Já estamos, portanto, em Brasília, em Ribeirão Preto, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em São Paulo. E na América do Sul, estamos na Argentina, em Buenos Aires, na Colômbia, em Bogotá, na Bolívia, em La Paz, e temos também no Peru, em Lima. Né? E devemos estar agora também inaugurando no Uruguai, espero eu, até também o final do ano, e quem sabe também no Paraguai. Né? Já estamos também em conversações. E sei também que a Ana, ela poderá dizer isso muito melhor do que eu, como tem sido essa expansão, como está prevista uma expansão em Portugal e lá também na região que ela também ajuda a representar, que é a região ibérica. Deixa-me completar um pouco o que o Sérgio falou, para dar uma perspectiva mais da Europa. Ou seja, nós recentemente aqui na Europa tivemos a abertura do capítulo de Dublin, portanto até então não tinha, e é recente, tem 4 ou 5 meses, eu acho, posso estar aqui a errar por 1 mês ou 2, mas é basicamente isso, ou seja, surgiu há relativamente pouco tempo, o que foi um avanço importante, porque nós não tínhamos um país que é um país importante a nível europeu, mas também a nível mundial, nesta transformação dos países em países age-friendly. O capítulo de Dublin foi aberto há relativamente pouco tempo. O que é que nós estamos a fazer em termos de expansão? Está-se de facto a tentar aqui consolidar em novos países, um pouco entrando aqui para os países de leste. Outro dos aspectos que nós estamos aqui a fazer do ponto de vista da Europa é o quê? É alinhar um pouco a nossa área de intervenção com aquilo que são as áreas mais estratégicas para a União Europeia. Ou seja, tentando aqui posicionar o próprio aging como digamos assim, um aliado no desenvolvimento
da Silver Economy, que é como se refere a economia da longevidade na União Europeia, utilizar o aging como um stakeholder interessante para promover o desenvolvimento deste mercado a nível europeu. Nós, dentro daquilo que a Europa chamou de plano de recuperação e resiliência, portanto, a Europa tem um plano de recuperação e resiliência fruto desta pandemia, e cada um dos Estados-membros tem o seu plano de recuperação e resiliência. Há dois aspectos que tocam aqui a questão do envelhecimento que são fundamentais. Um tem a ver com a digitalização, portanto, há aqui uma preocupação muito grande em promover a literacia digital, principalmente dos mais velhos. Depois, há uma outra componente importante que tem a ver com o lifelong learning, que tem a ver com, de facto, coisas ligadas ao reskilling, e sabemos que para o ano, em princípio, a União Europeia lança então a estratégia para a Silver Economy. Portanto, o que nós, a nível europeu, estamos a tentar fazer é posicionarmos aqui como um parceiro da União Europeia nessa área. Portanto, isto tudo só aqui um pouco para completar aquilo que o Sérgio referiu mais a nível mundial. Certo, isso que vocês falaram constitui, obviamente, também os grandes desafios do Age 2.0, né? Se a gente pega os grandes desafios, eles abraçam gestão de cuidado familiar, cognição, mobilidade, lazer, fim de vida. Então, são vários dos aspectos que o aging acredita que a tecnologia pode auxiliar e, obviamente, favorecer esse processo de envelhecimento. E você É o que nós tocou chamamos, até desculpa te interromper, mas só aqui comentando com você, é o que nós chamamos dos grandes desafios do os aging, grandes que é challenges, como se certo? fosse uma mandala, Rosa. né? Então, são oito pilares que o aging foca, enfim, como você estava dizendo, alguns agora. E esse aspecto que a Ana tocou da digitalização, tanto da inclusão quanto do letramento digital, é um desafio para todos os países, né? Sobretudo um país como o Brasil, em que nós temos elevadas taxas de analfabetismo e muito maiores ainda de pessoas que não estão incluídas digitalmente, muito menos letradas digitalmente, né? E aí, falando desses grandes desafios do aging e falando das startup search, das senior techs que estão surgindo, quais os tipos de tecnologias que estão surgindo, tanto aqui no Brasil, quanto aí na Europa, mais especificamente Portugal, pautada para a longevidade? Tá bom, eu vou dar um rápido panorama, até porque, Ana, eu vou até tomar, né, ladies first, mas eu vou dizer isso porque, como nós começamos até o processo de fazer essa busca, né, a chamada de Senior Techs lá em 2018, nós somos pioneiros, talvez tenhamos sido um dos pioneiros mundiais, por isso que o capítulo de São Paulo foi eleito em 2018, para minha gratíssima surpresa, o melhor capítulo do mundo. Enfim, naquele ano, feito que, aliás, repetiu em 2019, e ficamos em segundo lugar em 2020. E nós tivemos o nosso primeiro Startup Search, o que nós vimos? 149 empreendimentos inscritos, né? Mas muitos desses empreendimentos, eles não eram exatamente startups, né? E muitos também tinham muito mais uma cara de ONG, né, do que um empreendimento autossustentável. Né? E nós entendemos que é muito importante, e principalmente num país como o Brasil, que as políticas públicas são muito cambiantes, né, de incentivar muito a questão da autossustentabilidade. E com isso, então, já no evento de 2019, nós vimos já uma depuração, né? Tivemos 102 inscritas, e eu acredito que vamos ter menos inscritas nesse ano de 2021. Por quê? Porque é natural, o próprio mercado está se acomodando, está aprendendo melhor o que é uma startup, o Brasil está passando por essa maior intimidade com o nome do que é um empreendimento disruptivo, autossustentável, inclusivo, né? Para que, então, o próprio mercado de founders, de empreendedores,
antes, né? O segmento ele próprio se depure e a gente então receba algo mais focado, algo, enfim, com uma qualidade que atenda, de certa forma, enfim, melhor o segmento 60+, né? E o que nós vimos, você me perguntou de que tipos, eu acho que nós ainda estamos focados, não, por exemplo, em inteligência artificial ou internet das coisas, como você vê talvez no Japão, né, já estão pensando em ter cuidadores, robôs. Não, nós estamos aqui pensando em serviços como o encontro, juntar uma família que precisa de um cuidador e ter uma forma mais rápida de identificar esse cuidador, né? Ou ter algum tipo de telemedicina que avançou muito durante esse período da pandemia, ou ter aplicativos de mobilidade, né? Ou ter aplicativos de gerenciamento de uma ILPI, aplicativos para melhorar a cognição, aplicativos que fazem uma previsão, que dão uma certa ideia, né, de previsibilidade da tendência de queda, que sabemos o que é, enfim, a gravidade da queda, que a queda pode ser para uma pessoa 60+, enfim. Então, nós começamos a ter, e essa questão também que você falou, Egídio, do aprendizado digital, porque também a pandemia ela trouxe, está sendo ainda, né, um catalisador do aprendizado digital. E eu acrescentaria que não é só uma questão do Brasil, das diferenças sociais. Temos também que acrescentar o fator do tamanho do Brasil, do acesso da telefonia, de redes, né, de internet rápida, num país que tem uma dimensão quase continental. Então, isso também é outro desafio que nós enfrentamos aqui. Então, eu diria que nós temos, de uma forma bem resumida, tá? O foco está hoje em mobilidade, está em medicina, em telemedicina, está em serviços, né? Esse é o foco que eu acho que o Brasil, nesse momento, ele está priorizando. Eu acredito que, não somente no Brasil, vamos ouvir a opinião da Ana, mas em outros países, o grande área de atuação desses novos negócios, dessas novas startups, continua sendo a saúde, né? Quando a gente fala em longevidade, envelhecimento, a gente acaba caindo sempre na questão da saúde, né? Infelizmente, outros aspectos deixam de ser contemplados, como o lazer. A Ana mesmo falou da questão do aprendizado continuado e aí a necessidade dessas startups que poderiam muito fomentar essa questão do letramento digital dos nossos idosos. Mas vamos partir para a Ana e a Ana falar como é que é o panorama aí em Portugal, Ana. Eu acho que é assim, do ponto de vista de áreas, tipologia de startups não difere muito daquilo que o Sérgio referiu. Eu gostava de partilhar uma coisa que eu acho muito importante, que é há uma característica que tem sido comentada por algumas pessoas, eu concordo em parte, que é de nós queremos desenvolver as coisas de raiz. Não é? Eu acho que uma das questões, quando se coloca no estado de evolução ou no estado de maturidade que estão estas startups, nós temos as pessoas no mundo inteiro a olhar mais ou menos para os mesmos temas e aqui a construir muitas vezes soluções que são soluções que já existem noutras geografias. Não é? Essa é uma nota que eu acho importante. Depois, tendo isto em consideração, o que é que acontece aqui em Portugal? Há uns anos atrás, eu já não lembro quando é que isto, não tenho de memória a data que isto acontece, mas a União Europeia incentiva a criação de sítios de referência para o envelhecimento saudável e ativo. Portanto, Portugal candidatou durante estes anos 4 sítios. O primeiro foi Coimbra, portanto isto foi fruto do quê? De uma parceria entre a Universidade de Coimbra, umas infraestruturas na área da saúde e que de facto promoveram o surgimento de startups nesta área da saúde, dedicadas ao envelhecimento, portanto digamos que é o sítio de Portugal onde nós temos este ecossistema mais desenvolvido.
O segundo a se candidatar foi o Porto, portanto nós temos o Aging Coimbra, que é este primeiro sítio de referência. As candidaturas não envolviam dinheiro, mas envolviam um reconhecimento da qualidade do network e da investigação feita por parte da União Europeia, e tem como uma das funções que é promover investigação dentro da União Europeia em diferentes sítios de referência. Isto porquê? Porque nós temos um aspecto importante no desenvolvimento das startups aqui na Europa, que é nós temos um investimento público, e o investimento público vem tipicamente de onde? Vem do recurso do próprio país, independentemente do dinheiro vir da União Europeia ou ser gerado dentro da própria economia nacional. Portanto, o que nós chamamos calls são concursos temáticos dentro do próprio país. Temos depois calls europeias e temos ainda uma outra hipótese, que são calls que vêm de outros países não Europa, tipicamente alguns países do Norte da Europa. Portanto, tendo dentro deste panorama, é que de facto a União Europeia incentiva a criação dos chamados sítios de referência. Portanto, como eu dizia, primeiro foi o Aging Coimbra, depois nós tivemos o Porto for Aging, que é também uma parceria entre um conjunto de stakeholders, mas liderado pela Universidade do Porto. Depois, o terceiro, temos o Aging Algarve, e o quarto é o Reference Site de Lisboa, liderado pela Universidade Nova de Lisboa. O do Algarve é pela Universidade de Faro. Ao longo destes anos, estes 4 sítios já tinham investigação na área do envelhecimento e da saúde. O que é que entretanto aconteceu? Aconteceu algo que eu acho que vai promover o aparecimento de startups de uma forma muito mais intensa do que existia, que é estes 4 sítios de referência unem-se numa coisa que se chama a Rede Repensa, Rede para a Promoção do Envelhecimento Saudável e Ativo. O foco da Rede Repensa e o observatório que está criado, portanto, isto tem um patrocínio do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. O que está a ser criado nesta Rede Repensa é um observatório para o envelhecimento saudável e ativo dos portugueses, e o objetivo é, de facto, que daqui saia um conjunto não só de novas soluções, mas também de propostas de políticas públicas para a promoção do envelhecimento saudável e ativo em Portugal, dado que, segundo algumas fontes, nós somos o 3º país mais envelhecido do mundo, segundo outras fontes, nós somos o 4º país mais envelhecido do mundo. Para mim, acho que estar no top 5 já é crítico, não é? Mas de facto é isso que está a acontecer, ou seja, eu acho que não diferem os temas das startups, há um nível de maturidade da sociedade que me parece que há um foco inicial em questões muito funcionais, e só quando de facto o mercado está um bocadinho mais maduro é que este foco passa para questões mais, como o Sérgio dizia, de lazer e consumo puro e duro. Não é? Tanto que, e para fechar o meu comentário, quando nós entramos em lockdown pela primeira vez, portanto em março do ano passado, o que aconteceu é que nós temos cá em Portugal 2 organizações, que são 2 organizações que têm feito muito em favor do aparecimento de startups na área do envelhecimento, que é a Fundação Carlos de Gulbenkian e a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Ambas as organizações, logo no início da pandemia, disponibilizaram um fundo para, era a entrada no mercado, a aceleração substancial de soluções de forma a promover a entrada no mercado dessas soluções, e o outro fundo tinha a ver com uma aceleração no processo de criação das startups, ou seja, a validação das ideias, e o dinheiro era disponibilizado para acelerar a passagem de um conceito a uma startup propriamente dita, mas muito focado na área da saúde, e também aqui, concordando inteiramente com o que o Sérgio diz, que é um investimento muito grande na área da telemedicina. Ou seja, mesmo na área de investimento privado, há aqui um foco enorme na área da telemedicina, nas vertentes mais
nas vertentes mais variadas que a telemedicina possa ter. Basicamente era isto que eu queria destacar em relação à pergunta que o Egídio fez. Muito obrigado, Ana. Um contexto que a gente vê muito frequentemente aqui no Brasil e provavelmente aí em Portugal é que a maioria das startups são criadas por pessoas mais jovens, né? Você tem um papel muito grande das universidades. Nas universidades, nós temos as agências de inovação, as incubadoras, as aceleradoras. E quando a gente fala em longevidade, a gente tem uma frase que a gente tem que dizer que a gente quer empoderar o idoso. Nós temos que dar voz a essa pessoa idosa. Nada para ele sem ele, né? E aí eu sei que o Aging 2.0 São Paulo lançou recentemente uma parceria com o grupo de trabalho 60+. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Sérgio, a importância dessa participação do idoso dentro do processo de criação da startup e como é que você está vendo essa participação do grupo de trabalho 60+. E o que é isso? Perfeito. Isso faz parte de todo de um trabalho digamos assim, de intergeracionalidade, que não tem como objetivo passar a mão na cabeça de ninguém, né? Enfim, é verdade que os profissionais sêniors, eles têm uma experiência de vida. Eles erraram mais, não é só que eles acertaram mais, não, eles erraram mais. E com isso há todo um aprendizado que é muito importante, né? Quando nós estamos falando, por exemplo, de governança de uma empresa, de governança de um negócio, de um plano estratégico, quem já tropeçou mais tem uma capacidade, via de regra, existem as exceções, existem jovens brilhantes, sem dúvida alguma, mas que são aquela exceção que justifica a regra. Então, aquele executivo sênior, ele tem uma contribuição ímpar em qualquer processo. Então, o que nós estamos querendo fazer é unir essa, vamos dizer assim, essa criatividade que é característica das gerações que tiveram contato com a tecnologia, que estão tendo contato, né, nasceram já digitais, com as gerações que são, digamos assim, analógicas de nascença, e que, através desse contato, podem acelerar o seu processo de digitalização e contribuir para a melhoria de produtos e serviços que virão a beneficiar os sêniors. Né? Dentro dessa sua frase, né? Nada para nós sem nós. Porque muitas startups, senior techs que nós estamos vendo hoje em dia, apesar de estarem muito bem pensadas, endereçarem ao que chama-se, né, no jargão de inovação das dores, né, a verdade é que muitas vezes existem estereótipos. Então, você tem grupos de pessoas mais jovens que estão baseando a solução desses problemas, muito bem, digamos, identificados, mas usando referências muito próximas, um avô, uma tia-avó, um pai, uma mãe, quando, na realidade, o mercado é muito mais amplo. O Trabalho 60+ é um grupo de profissionais, enfim, que, como o nome diz, tem mais de 60 anos, e nós, então, estamos fazendo a ligação, a startup, nós, do Aging, nós identificamos com a startup quais são vamos dizer assim, as lacunas que eles precisam, enfim, preencher, seja um profissional de marketing, seja um coach, enfim, a gente realmente identifica questões comerciais, enfim. E nós, então, aí levamos esse retrato para o pessoal do Trabalho 60+, que, dentre os participantes, seleciona opções de profissionais que aí são apresentados e são feitas as entrevistas entre esses profissionais e a startup que veio até nós. E aí, dessa forma, começa um trabalho, que é um trabalho, vamos dizer assim, com um prazo definido, durante o qual as partes trocam experiências de uma forma metódica, de uma forma organizada, bem desenhada, e após passado esse período, que é de até 3 meses, né, o profissional sênior, ele
poderá ter, se ele quiser, e se a startup assim também desejar, esse acordo renovado, mas aí tendo uma base já contratual, que pode ir desde uma ajuda financeira, né, como se fosse uma consultoria, até um vesting, né, que é uma potencial participação no equity, ou seja, na sociedade que está sendo criada, né, na startup. Então, a gente valoriza muito essa questão, né, dessa intergeracionalidade e dessa troca de conhecimentos que nós achamos que é fundamental, não só para startups, né, mas para tudo na vida. Não, e como a Ana falou, uma das grandes questões é sobre a questão do preconceito do idoso e idadismo, né? E a intergeracionalidade é uma das melhores formas para você romper os estereótipos negativos associados ao envelhecimento. Nada como mostrar para esse jovem que aquela pessoa que tem acima de 60 anos, ela não é incapaz de aprender, ela não é incapaz de produzir, ela tem muito a acrescentar ainda. Então você começa a desestruturar e a romper esses estereótipos numa fase que eles já estão interiorizados, mas que eles podem ser, obviamente, reformulados ao longo do curso de vida. E aí nós não temos como não falar de pandemia. Nós estamos ainda vivendo um momento de pandemia. Esse momento de pandemia foi um momento de ruptura de uma série de paradigmas, inclusive o paradigma de que a pessoa acima de 60 anos, ou idoso, ele não conseguiria acompanhar ou não conseguiria ser inserido digitalmente nesse mundo que transformou-se num mundo essencialmente digital. E nós vimos não só a importância da tecnologia na questão da telesaúde, mas também na questão de isolamento social, na questão do lazer, do lifelong learning, na questão do trabalho, e muitas dessas mudanças persistirão. O que é que vocês acham? Quais que vocês acham, na opinião de vocês, quais serão as perspectivas para o mundo, sobretudo o mundo dos longevos, das pessoas acima de 60 anos, nesse momento em que alguns países já estão saindo desse contexto de isolamento, outros estão voltando, mas que nós teríamos que conviver ainda com a questão do coronavírus por muito tempo? Olha, eu se calhar tomo aqui a dianteira. Hum, de facto, uma das coisas que aconteceu aqui em Portugal foi uma, uma aceleração nesta digitalização das pessoas mais velhas. Ou seja, é uma característica do povo português, nós adotamos muito facilmente a tecnologia, né? E obviamente que assim, eu adoto o que quer que seja, desde que aquilo me seja acessível e faça sentido para a minha vida. O que aconteceu. Nós tivemos um movimento que foi semelhante em outros países, e acho que aconteceu aí também no Brasil, que foi uma solidariedade intergeracional muito interessante. E uma das vertentes desta solidariedade intergeracional teve a ver com a dita literacia digital, ou seja, vizinhos mais novos, por exemplo, a ajudarem outros vizinhos mais velhos a lidarem com a tecnologia. O que é que nós estamos a ver? O comércio eletrónico cresceu substancialmente aqui na Europa, eu acho que foi um fenómeno mundial, e nós neste momento estamos a assistir a uma integração natural da tecnologia na vida das pessoas. Ou seja, eu conheço vários séniores com mais de 80 anos que pura e simplesmente hoje em dia têm uma integração de tecnologia, de serviços digitais, por exemplo, no telemóvel, muito mais do que tablets. Aqui nós temos uma percentagem muito grande de adesão de smartphones, portanto é relativamente simples. De tal forma que alguns serviços do Estado passaram a estar disponíveis, avisos nas áreas mais variadas, estarem disponíveis para smartphone, fruto do quê? Desta percepção que, de facto, havia uma penetração deste tipo de telemóveis muito maior na população do que ela existe realmente. E obrigou também, por outro lado, isto é o outro lado da digitalização, é nós acharmos que o mainstream, ou seja, nós acharmos que a maioria da população tem todo telemóvel, ou que todas as pessoas têm telemóvel,
todas as pessoas acedem à internet, todas as pessoas estão integradas do ponto de vista digital. Portugal é um país mais pequeno que o estado de São Paulo, que a cidade de São Paulo, não é? Portanto, para vocês terem uma noção da nossa dimensão, mas o que é que se passa? Passa-se que nós temos zonas muito isoladas, por um lado. Por outro lado, ainda temos uma percentagem de população idosa muito pobre. Ou seja, há uma percentagem de pobres muito elevada com mais de 60 anos. Para além disto, e muitos deles vivendo em zonas semi-rurais ou zonas rurais, muitos deles nem telemóvel têm sequer. Ou seja, a maioria dos séniores em zona urbana tem smartphones, mas há muitos que em zonas semi-rurais e rurais que não têm. Portanto, isto também obrigou a que fossem alguns serviços dado um passo atrás, no sentido de garantir, de facto, a acessibilidade do serviço a todas as pessoas e obrigou a criar uma vertente não digital do serviço. Esse é um primeiro aspecto. Eu gostava de comentar uma coisa que o Sérgio referiu há bocado e que eu acho que é importante e que tem a ver, de facto, com a questão das startups e com a questão da intergeracionalidade. E é verdade, sim, que nós temos aqui uma porcentagem muito grande de startups criadas por pessoas jovens, não é? Mas também é interessante perceber que muitas vezes são os mais velhos que olham para os jovens com algum preconceito. Ou seja, esta relação intergeracional, embora o preconceito desse, de uma forma predominante, dos mais novos para os mais velhos, também se dá ao contrário. Portanto, tem havido um trabalho de algumas aceleradoras de promover a intergeracionalidade no sentido, de facto, de encontrar o melhor, seja das gerações mais novas quanto das gerações mais velhas, rompendo com mitos que existem de uma geração em relação à outra. Portanto, era só essa nota que eu gostava de deixar. Sérgio, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Gostaria, eu acho que existe aí uma coincidência, bom, que eu acho que é quase que inevitável, né? Vamos dizer assim, desse rumo rumo às tecnologias digitais por parte dos 60 mais que ficaram muito isolados, né? E nós fizemos durante esse período aí de tempo uma pesquisa chamada Bússola 60 mais, que ela entrevistou aproximadamente 2.000 pessoas em todo o Brasil. E essa pesquisa, ela, mais ou menos com umas 1.200 pessoas com mais de 60 anos, e teve uma amostra controle, né, com, então, as 700 e poucas restantes. Né? E nós vimos que 22% dos idosos, nós estamos falando, portanto, aí de, pelo menos, o universo, são 35 milhões de pessoas, ou algo como 16% da população brasileira. Né? E 22% já declararam, durante a pandemia, 22% a mais, declararam ter baixado ou comprado mais aplicativos de celular ou tablet. Né? 46% declararam ter novas necessidades e desejos relativos ao uso de telefonia móvel ou celular. Desses 46, 17% desejam um celular novo. Começa a mudar isso, quer um celular mais potente. E não estamos tão distante assim, né? São dos usuários 60 mais, né? Com uma certa preponderância para a classe A nessa pesquisa, mas pelo menos considerando B mais e A, 87% da população 60 mais já tem um celular, né? 76% já tem internet no celular e usa. Desses 76% que tem internet no celular, 56% usa. Olha a velocidade como as coisas estão indo. Né? Tem Smart TV, né? Tem computador ou laptop dentro de casa. Né? Então, e não está tão distante esse percentual de uso daqueles que têm entre 30 e 59, que foi a amostra controle. Então, o que a gente vê é que também há uma questão, como eu falei, do celular, né, que no início era uma coisa caríssima, um aparelho muito caro. Então, isso também é uma tendência que nós vamos ver migrar da classe A, B, para, então, C, D e E.
Essa é uma consequência natural da tecnologia. É a mesma coisa, vou aqui, né, falar, por exemplo, de carro, né, os carros elétricos, que hoje são caríssimos. Mas vamos pensar, vamos fazer um exercício de futurologia para onde está indo esse mercado. E olha, e a rapidez também com que, enfim, com que isso está acontecendo, né? Eu acredito que é uma década para os carros elétricos estarem do mesmo preço ou mais baratos que os carros hoje a álcool ou híbridos ou a gasolina, né? Então, a tecnologia ela vai cada vez mais fazer parte da vida dos cidadãos sênior. Não há, para mim, não há escapatória para isso. Primeiro, porque o mercado precisa. Nós estamos aqui, pelo menos no Brasil, diante de um cenário onde a população não só está envelhecendo, como ela também está ficando mais longeva. A conjunção desses dois fatores, né, nos leva a crer o quê? Que é um mercado também que está envelhecendo, é um consumidor mais fiel à marca, e será uma grande bobagem para no planejamento estratégico se as empresas não considerarem esse segmento como um segmento de muito relevo para o seu processo de crescimento. Não há, para mim, como, né? Isso nos Estados Unidos já é fator, já tem vários artigos, e aqui no Brasil, eu acho que as empresas ainda estão distantes. Essa pesquisa e outras, inclusive, né, de um passado recente, revelam que o consumidor 60 a mais não se vê representado na mídia adequadamente. Ele não quer dizer, acredita que o varejo o atenda de maneira adequada, né, em vários segmentos, desde um supermercado até uma farmácia, até o banco. Por quê? Porque também outra coisa que é muito importante a gente pensar é que as tecnologias digitais, as interfaces dessas tecnologias digitais, como, por exemplo, os próprios aplicativos, eles também não foram desenhados nem por pessoas 60 a mais, nem para pessoas 60 a mais. Mas o mercado está envelhecendo. Então, eu acho que nós ainda vamos passar por uma grande revolução, e isso vai afetar a tudo, inclusive a telemedicina. Nós estamos tendo no Aging aqui algumas lives, onde nós, então, estamos até trocando dicas com os médicos, geriatras, gerontólogos, de como deveria ser uma consulta, né, por notebook, por celular. Porque, por mais que o profissional entenda das patologias, uma outra coisa é a questão da comunicação, né? Esses profissionais não foram treinados na faculdade para terem esse tipo de interação que nós estamos tendo aqui. A luz tem que estar boa, eu tenho que estar falando de uma forma clara, né? Então, como é que tudo isso se processa com uma clientela mais velha? Não só com 60 a mais, porque eu já sou 60 a mais, e claro que eu tenho uma noção de mundo digital, mas e uma pessoa 80 a mais? Como é que seria? Um paciente 80 a mais? Então, isso também vai ter que ser levado em consideração, e eu acredito que esses são os passos que nós temos ainda que galgar. Deixa-me só fazer um complemento ao que o Sérgio está a dizer. Eu tive há pouco tempo a oportunidade de entrevistar para um projeto que estou a fazer o CEO da Ipsos. A Ipsos, para quem não sabe, é uma multinacional de estudos de mercado. E porquê que eu fiz esta entrevista? Porque ele tem um livro que lançou, se não me engano, em 2019, que fala sobre o mundo a perder população. Ou seja, para além deste fenómeno que nós temos estado aqui a falar, que é de facto do aumento do tempo de vida das pessoas, a longevidade, existe um outro aspecto que é fundamental, que é a não renovação geracional. Ou seja, o que nós vamos ter são populações, muitos casais que não vão ter filhos, e muitos dos que vão ter filhos, a maioria deles vão ter poucos filhos. Isto aumenta ainda mais a importância deste segmento com mais de 60 anos. Porquê? Porque este vai ser o grande segmento de consumo. Aumenta ainda mais, por exemplo, aquilo que tem a ver com o papel da mulher na sociedade. Nós já estamos a ver em países mais envelhecidos, onde o empreendedorismo começa a ser cada vez mais forte, há aqui um papel e uma presença muito grande de mulheres empreendedoras.
há estudos nos Estados Unidos feitos também sobre esta área, portanto, é fundamental que as pessoas percebam que há muito mais do que trabalhar a longevidade, o envelhecimento, trabalhar o envelhecimento do ponto de vista funcional quando nós pensamos em desenvolvimento de novas soluções e quando pensamos em startups. Portanto, era só esta complementar aquilo que o Sérgio disse, que eu gostava de partilhar convosco. Muito bom, Ana. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte: o envelhecimento populacional, ele traz com ele uma série de desafios, mas também de oportunidades. Para o empreendedor que está querendo iniciar-se nesse segmento, quais seriam essas oportunidades do ponto de vista tecnológico, na opinião de vocês, no futuro próximo? Eu olho para a tecnologia como um enabler, ou seja, as oportunidades, a tecnologia vai ser sempre um suporte das coisas, ou seja, eu não compro tecnologia pela tecnologia, eu compro tecnologia pelo acesso, por aquilo que ela suporta. Portanto, antes de pensar em oportunidades, é importante ter isto em mente. Porquê? Porque muitas vezes ficamos tão fascinados com a tecnologia que esquecemos que a tecnologia tem um destinatário, que aquilo que estamos a querer desenvolver, que está suportado pela tecnologia, tem um destinatário. Não é? Portanto, é uma questão de mudar o foco, pôr o foco não na tecnologia, mas no destinatário, na solução que nós queremos oferecer. Respondendo à tua pergunta, Egídio, eu acho que, e não sendo esta área de inovação a minha área core de trabalho, uma das grandes oportunidades e que não tem sido ainda muito explorada é a componente da cidadania. Ou seja, nós vivemos momentos, e principalmente aqui na Europa, e vocês também aí no Brasil, nós vivemos momentos de alteração política muito grande. Nós estamos aqui, por exemplo, a ter em Portugal um aumento do número de movimentos cívicos em vez de partidos políticos. Portanto, os partidos políticos têm vindo a perder, digamos assim, nas eleições, têm vindo a perder eleitores, são pessoas que estão a migrar para movimentos políticos que são criados e que concorrem no cenário eleitoral ao lado dos partidos. A questão da cidadania vai ser cada vez um aspecto mais crítico, aliás. Existe a parte da cidadania está de alguma forma presente também nos 8 grandes desafios do Aging 2.0. Existe o índice mundial que é o Active Age Index, que foi inicialmente financiado pela União Europeia para ser desenvolvido, que tem a cidadania como um dos fatores fundamentais para a participação política em concreto, como um dos fatores fundamentais para o envelhecimento ativo, mas existem outros índices em que tem também esta componente, ou seja, a integração social das pessoas. Portanto, criar soluções que permitam ao cidadão acompanhar, e principalmente ao cidadão mais velho, acompanhar aquilo que está a ser decidido é fundamental e é uma grande oportunidade. É uma oportunidade, não é uma oportunidade com um fim financeiro, como muitas das outras oportunidades que surgem, mas é uma oportunidade para desenvolvimento de soluções. Depois temos tudo que sejam soluções que de facto estejam focadas e pensadas, e o truque aqui é de facto eu conseguir compreender as motivações das pessoas mais velhas, ou olhar para elas não focada na idade cronológica, não é? Mas são soluções que tenham a ver com quê? Que tenham a ver com consumo. E só para dar tempo também aqui ao Sérgio, partilhar convosco um exemplo que vem já não me lembro, num livro que se não me engano, norte-americano, sobre a economia de longevidade, de uma senhora que criou a primeira rede social que não tem, ou seja, é uma rede social destinada a encontrar companheiros, homens ou mulheres, para determinadas atividades. Portanto, as pessoas daquela rede social, digamos assim, não é um Tinder sénior, ou seja, não estamos aqui a querer encontrar companheiros ou, enfim, nós queremos companhia para determinadas coisas. Sei lá,
se eu quiser ir ao cinema, se eu quiser ir ao teatro, se eu quiser ir jantar fora, foi criada por uma pessoa com mais de 60 anos, que depois de ficar divorciada, essa era a necessidade dela. Era encontrar pessoas para fazer coisas que ela não gostava de fazer sozinha. Ela não estava minimamente interessada na parte do romance, portanto, existe ainda muito para desenvolver nesta componente do consumo puro e duro, do lazer, enfim. Vamos perceber melhor o que é preciso fazer, quanto melhor conhecermos quem são estas pessoas e a importância deste tipo de investigação que o Sérgio já falou é muito grande. Porquê? Porque são formas que nós temos para conhecer as pessoas e desfocar de dois aspectos que são críticos. Um é desfocar da idade cronológica, porque a idade cronológica é que cada vez menos explica os nossos comportamentos, e desfocar, quando falamos em longevidade, desfocar do envelhecimento funcional, ou seja, nem todas as pessoas vão precisar de uma bengala que tenha um GPS incorporado e, enfim, que identifique obstáculos no meio da rua, por exemplo, não é? Portanto, há muito mais para além dessa vertente funcional do envelhecimento e que passa, sem dúvida, pela componente da integração social e do consumo. Muito obrigado, Ana. Sérgio? Está sem o som, está sem o som. Achei muito interessante o que a Ana falou, vou tentar, enfim, abordar rapidamente alguns aspectos. Eu acho que a tecnologia, as oportunidades que a tecnologia nos traz são muito grandes. Eu diria que, sim, sem dúvida alguma, a questão da tecnologia, desculpe, da cidadania, ela pode ser magnificada, né, com a tecnologia, porque essa tecnologia hoje ela me permite ter uma voz que vá além, né, do círculo mais, vamos dizer assim, mais estreito que eu tenha de relacionamentos. Então, uma pessoa que entra por um Instagram, ou ela tem um Facebook. Aliás, durante a pandemia, em termos relativos, foi o segmento populacional no Brasil que experimentou o maior incremento de perfis no Facebook, foi o segmento 60+. Houve um incremento de quase 11% dos 60+, contra mais ou menos 3,5% ou 6% no segmento de jovens até 17 anos. Então, e por incrível que pareça também, aquela pesquisa que eu mencionei, a Bússola 60+, essa pesquisa ela indicou que os 60+ têm hoje em dia uma enorme curiosidade para entenderem o TikTok. Me surpreendeu, meu próximo desafio é o TikTok. Mas o que eu vejo é que a tecnologia ela auxilia em amplificar a voz, e isso se dá através do conhecimento. Então, são elos que vão se ligando, né? O conhecimento que eu também posso obter através de uma maior digitalização, através de cursos, através de palestras, de workshops que estão rolando, enfim, que estão rolando na internet. Muito importante também, né, é dar também o entendimento das fake news, que também podem prejudicar muito o entendimento dos 60+. Eles, em geral, podem ser mais facilmente vítimas das fake news, porque não estavam tão acostumados a esse tipo de mídias, né, no passado. Sem dúvida, existe campo, então, portanto, para aprendizado, existe campo para a saúde, claro, como eu já havia mencionado, existe, através do aprendizado, eu também dinamizar o meu propósito. Ao ter um propósito, eu também otimizo a minha saúde, né? Você sabe, até como médico, que a questão de você ter um propósito, isso beneficia muito a minha cognição, né? enquanto participante desse segmento 60+. A questão até de poder fazer exercícios físicos, né? Utilizando um aplicativo, né? Então, eu diria que nós temos vários segmentos em tudo, porque até parece que uma pessoa de 60 anos, ao fazer 60 anos, aos 59, passei a 60, ponto, sou idoso, e aí, então, o que aconteceu na minha vida? Eu mudei? Eu continuei o mesmo consumidor de sempre. O que deve acontecer, talvez, é uma mudança de padrão na quantidade de bens ou de serviços, tá?
que eu vou consumir em função das minhas necessidades vis-à-vis a minha idade. Eu talvez não vou querer comprar uma bicicleta, né? Porque eu adoro fazer bike. Não vou querer comprar uma super bike se eu tiver com 80 anos. Vou querer comprar outra coisa, né? Mas vou querer talvez andar ainda, espero, enfim, de bicicleta, mas já vou mudar um pouco a minha demanda. E assim vai. Eu apenas dei esse exemplo aqui, que foi o que me ocorreu, né? Por ser uma coisa que também é muito subjetiva. Mas eu vou continuar consumindo coisas de esporte. Eu vou querer continuar consumindo lazer. Eu talvez não faça trekking, não faça corrida, mas vou fazer alguma outra coisa. Eu continuo sendo um consumidor. E aí está a oportunidade para os empreendedores, para os founders, para o mercado de saúde. Venha descobrir o que nós queremos. Mexam-se. Descubram o que nós queremos. Nós queremos é isso. Nós queremos é que o mercado nos entenda e nos atenda, e nos surpreenda. Muito bom. Como falamos, nada para nós sem nós. Porque as oportunidades existem, existirão, e, obviamente, desde que a premissa básica seja cumprida, né? Que seja para melhorar a qualidade de vida da pessoa 60 a mais. Né? Muito obrigado, Ana. Foi um prazer tê-la conosco. Aproveite o seu verão no Algarve. Muito obrigado, Sérgio. Foi um imenso prazer tê-los conosco. As informações foram, assim, excelentes. Acho que acrescentarão e muito a todos que estiverem nos ouvindo. E certamente teremos vocês conosco aqui em outras oportunidades, porque o assunto tem muito ainda a ser discutido. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Exato, o assunto é longevo. É mesmo isso. Ana, foi um prazer estar com você também, viu? Sempre um prazer te ouvir. Obrigado, Egídio. E, mais uma vez, muito obrigado ao pessoal da Expo Silvercare também de dar esse espaço para que a gente esteja aqui comentando esses temas que são, sem dúvida alguma, de fundamental importância, não só para nós, não, para a civilização como um todo, porque quem está jovem hoje, com sorte, vai ficar velho amanhã. Certamente. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Abraço.